pessoal, eu sou a Karine. Olá, eu sou a Andréa, do @Andréa Canelo. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E nós estamos aqui para iniciar mais um episódio, juntamente com a Vox2U, Escola de Oratória, que tem participado com a gente, graças a Deus, para nós desenvolver as nossas habilidades de comunicação e conseguir transmitir as mensagens que a gente tem, acho interessante para passar para essa comunidade que nos acompanha, então, com uma comunicação mais assertiva, mais clara, né, mais objetiva. Então, queria convidar para quem ainda não nos segue, para ir lá no nosso canal, @Falo Mesmo Podcast no Instagram. Aperta lá, seguir, nos acompanha por lá. Também vai lá e segue a Vox, que é @Vox2U.PassoFundo. É Vox com X e o 2 é um 2, U.PassoFundo. E aí vocês vão ver também todo o trabalho que a Vox faz, né? Que é bem interessante. Então é isso. Vamos lá então para o nosso convidado. Hoje o nosso assunto vai ser a importância da disciplina na nossa vida para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então não poderia ser nada mais do que um muito disciplinado, o professor e técnico de vôlei, Giba Belaver. Muito obrigada, prazer ter você aqui conosco, Giba. Obrigado, André, obrigado a Karine. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Ótimo. Estou rodeado de mulheres bonitas. Eu já ganhamos a tarde. Eu já estou muito disciplinado. Viu? Vai ser um prazer conversar com você sobre isso. É um assunto que eu gosto, né? A disciplina, mas também o propósito das coisas dentro, não só dentro do esporte, né? Como algo geral. Mas em especial, né, Giba, se a gente for ver assim, em especial no esporte, a disciplina é algo imprescindível, porque eu tenho uma memória do Mão Santa, o Oscar. Que ele dizia, mão santa não, mão treinada. Isso aí, por quê? Porque ele dizia que treinava. Isso aqui, disciplina e persistência. Claro. Então, se ele treinava e acertava 100 cestas, ele treinava mais uma e acertava 101. Isso aí. Então eu tenho assim, tipo, um exemplo de disciplina. Claro, ele é ligado ao esporte. Claro. Mas como é importante a disciplina, a sequência, né? E esse comprometimento de manter. Sim. Né? Eu sou suspeito em falar, né? Então, eu vou fazer uma revelação aqui. Faça. A Karine foi minha atleta, viu? Que Uau. chique que eu tô, né? Não é por nada que ela tá bonitona Mas assim. claro, Conservado. viu? Então, assim, ó. Persistente. Eu acredito muito no processo, né? Acho que a palavra processo, não é aquele processo de papel lá, não, o processo de onde é que tu quer chegar, né? Porque no esporte, todo mundo no esporte de competição, que eu trabalho com esporte de competição há 32 anos. E no esporte de competição, tu tem um fim, né? O fim é vencer. Eu acho muito bacana as pessoas que trabalham com o espírito de vencer. Tem algumas bibliografias que falam, né, que não pode trabalhar com a competição, com a criança. Eu tenho as minhas ressalvas. O importante é lutar. Eu digo aos meus alunos assim, aquela frase que o importante é competir é Isso. frase de perdedor, viu? Isso. Claro que o importante é Eu competir. concordo. Por favor, não é extremismo. Tudo que tu tem que entrar na tua vida, tu tem que entrar para ganhar. E tu tem que saber como tu perdeu. E mais ainda eu digo, tu tem que saber vencer. Muito se fala, né, tem que aprender a perder. Perdeu, é assim mesmo. Sabe que o perder, gurias, o perder é uma situação diferente. Tu tá lá numa final de jogo, final de campeonato, e tu perde o jogo. Quando tu perde, tu tem a frustração. A frustração já faz com que tu fique mais internalizado, né? Que as pessoas venham, né? Tudo bem, acontece. Eu penso assim que é mais fácil você se submeter à derrota. Tu fica triste, etc. Esse é o outro lado que eu vou chegar depois no nosso bate-papo. Mas o saber vencer, para mim, é um grande propósito. Porque quando realmente tu vence um jogo, tu vence um campeonato, tu conhece as pessoas.
que as pessoas se transformam. Porque é aquilo lá que diz uma frase assim, deu poder a alguém, tu vai conhecer quem é essa pessoa, né? Exatamente. Então sempre assim, o vencer com humildade, o vencer com respeito, etc. Mas no chegar a essa da persistência, do processo, né? Todo mundo quer vencer. Uhum. Eu não conheço ninguém que vai jogar para perder, né? Só se o resultado tá armado, né? Que tem um ganho secundário. Mas agora nessas apostas aí que tá acontecendo um pouco. Mas assim, no processo geral, ninguém vai começar alguma coisa para perder. Então tu quer ganhar. Então se todo mundo quer ganhar, e se todo mundo merece, né? Eu falei esses dias até, nós tivemos um campeonato lá em Caxias, e assim, ó, merecer a gente merece, mas o time do lado de lá também merece. Então por merecimento vai terminar empate esse jogo. Então não é só o merecimento, é só o fim. É o que tu fez durante essa caminhada, que a gente chama agora de timeline, né? A linha do teu tempo. O que tu fez para que isso chegue lá no final e tu vença ou não? Então são várias circunstâncias, né? Então tu tem que treinar sempre, repetir muito para não virar mão santa e sim mão treinada. Tu tem que ter uma disciplina mental para aguentar aquela repetição, uma disciplina mental para aguentar o treinador, uma disciplina mental quando você trabalha em equipes de coletivas, né? No meu caso, o voleibol, para literalmente aguentar a tua companheira do lado, Mas você é mulher. no vôlei feminino. É isso aí. Dos 32 anos, eu acho que são 30 com vôlei feminino, né? No meu caso. Então, Nossa, quanta coisa tu teve eu que aprendi lidar. muito, gente, eu aprendi muito. A gente aprende muito. É claro. Então, assim, ó, o processo do comprometimento de grupo, isso para mim é disciplina. Isso para mim é disciplina. Como é que tu vai comprometer alguém que está no teu lado se tu não dá o tal do exemplo, né? A palavra mostra, o exemplo arrasta, né? Então, o cara que é o capitão do time, o cara que é o líder do time, ele é líder por quê? Sempre um líder, não é porque ele é o melhor. Eu tive capitãs do meu time que não eram as melhores, não eram as craques do time. Aliás, tem algumas craques do time que nem querem ser capitã, viu? Deixa essa bronca para outra que eu preciso é jogar. Não tem que ter mais um fardo, né? Eu tenho que jogar, virar a bola, no caso do vôlei, né, cara? Virar a bola e ainda por cima tem que estar incentivando, botando todo mundo para cima, né? E ainda ir lá discutir com o juiz. Exato, Então, a divisão disso. Então, tem muita gente que tem que ter esse processo de disciplina através do aprendizado com outra pessoa, do respeito quem está ao teu lado, saber que todo mundo tem que converger para o mesmo ponto, né? E no caso, quando é em grupo, tu acredita que o grupo tem que ter a mesma disciplina? Porque como tu já trabalha há tanto tempo, tu nota que cada pessoa tem a sua individualidade. Perfeito. Então, assim, de repente a Karine se dedicava mais de um jeito e outra se dedicava mais de outro. Mas as duas se dedicavam e tinham disciplina. Em esportes de grupo, ou em qualquer trabalho de grupo, as pessoas têm que ter a mesma disciplina para conseguir... A mesma disciplina, sem dúvida. Acho que a mesma disciplina, sim. Né? Vou dar um exemplo, né? Um exemplo bem chulo daqui um pouco, mas enfim. Todo mundo tem que dar 100 toques na parede. No toque, né? Isso é uma disciplina que todo mundo tem que cumprir aquele ritual. Daquele momento. Agora, a maneira que eu vou chegar naqueles 100 toques, ela pode ser um pouco diferente da maneira da Karine. Aí são as individualidades. Mas a disciplina tem que ser todo mundo convergente para isso. Porque, do contrário, eu vou abrir precedente da tal da comparação. Né? Por que eu estou fazendo e a minha colega não está fazendo? E aí vira caos, né? Aí, literalmente, é a teoria do caos. Mas daí, olha, é bem o que tu disse. No fim, eu estou fazendo, mas do meu jeito, e a minha colega está fazendo também, mas do jeito dela. Não, do jeito, né? Então, aí que tá, do jeito, mas ambas estão fazendo. Mas cumprindo aqui a disciplina, disciplina no meu entendimento, é aquilo tudo que tu vai fazer de forma metódica, né? A disciplina nada mais é que você cumprir tarefas. Sempre disciplinadamente, né? Tem a ver com motivação? Não faltar, né? No caso de um treinamento de uma equipe, por exemplo,
Se tem uma atleta que, por exemplo, falta muito, ela não é disciplinada, porque ela tem que estar lá pro treino. Se Não tem é comprometida, não é né? comprometida. Se tem um acompanhamento de uma academia ou de um reforço muscular, quem que frequenta, quantas vezes, né? Então são as tarefas, ó, para chegar no êxito de ganhar o campeonato. Como é uma equipe, a equipe tem que andar junto, nesse sentido. Se é um esporte individual, igual aquele atleta, ele teria que estar disciplinado de não falhar nas tarefas que ele precisa fazer. Mas daí, eu anotei aqui, tem uma questão trazendo para o nosso dia a dia, né? Tá. Porque se a gente parar para pensar assim em esportes e em atletas de alto rendimento, individuais ou não, assim, a disciplina é muito rígida, né? Ela é totalmente rígida, então não pode faltar. Em casos extremos, assim, de lesões, Sim. sei lá, né? Que a pessoa falha alguma atividade específica lá. Mas na vida, por exemplo, como que a gente faz para essa disciplina não virar um fardo? Entende o que eu quero dizer? Claro. Porque no atleta também é um fardo, mas ele tem lá, ele trabalha o mindset lá, então é um propósito, é um objetivo, Falou a é um sei o palavra. quê. Mas daí o propósito tem a ver com o tanto de dopamina que tu tá no teu cérebro. Porque se aquilo que tu tá fazendo vai ter um propósito, tu vai ter a motivação pra Sim, fazer. eu acho que são duas palavras, né? O propósito que tu falou e motivação. Uhum. Existe o conceito de motivação, Sim. motivo a ação, né? Eu acho bacana isso, porque eu acho que tudo tem que ser meio conceitual, né? Então, tudo que eu tenho um motivo para aquilo que eu quero fazer é o meu propósito. Uhum. Então, não interessa. Aqui é um estúdio maravilhoso, né? Mas supondo que eu estivesse no local que o estúdio não fosse tão maravilhoso assim. O meu propósito hoje é ser entrevistado, né? Bater um papo com vocês. Esse é o meu propósito. Ele tem que estar um pouco, assim, independente do meu local. Eu não tenho o melhor ginásio para treinar. Mas o meu propósito é treinar melhor naquilo que eu tenho, nas condições que eu tenho. Isso não quer dizer que quando eu tiver o melhor ginásio para treinar, eu não preciso estar treinando tão bem porque eu já tenho o melhor ginásio. Lá na universidade, quando eu dava aula, na faculdade, a minha disciplina era voleibol, né? Por incrível que pareça, uma delas, né? E aí eu montava algumas estratégias de aula ou de treinamento que tinha que dar, e aí o aluno perguntava assim, tá, professor, mas lá no colégio do estado, na escola do estado, eu vou ter uma ou duas bolas. Eu já sabia que vinha essa pergunta. Eu disse assim, no momento que eu te der 20 bolas para treinar, o teu treino vai melhorar? Ou tu vai deixar 15 bolas dentro do carrinho e só vai usar 5? Porque eu não aprendi também a trabalhar com várias possibilidades. Então, é claro que isso aí também é toda uma questão profissional, né? De experiência profissional, de capacidade profissional. Mas aonde que está a minha motivação? Ela tem que depender do local, ela tem que depender das dificuldades, das minhas circunstâncias, né? Eu tenho que trabalhar na dificuldade, ou eu tenho que trabalhar só se tiver ar-condicionado, né? Ou não, pior, na primeira dificuldade, desisto. Né? Então, eu acredito muito assim, ó. Primeiro, não se disciplina não significa, aí que a Karine falou, né? O momento da desistência e tal, não significa você malhar em ferro frio. É bem antigo isso, né? É dar murro, mas a gente sabe. Murro em ponta de faca, né? Sim. Isso aí, com todo respeito aí, né? É burrice. Tu dá murro em ponta de faca. Não, eu tenho que persistir, mas tu sabe que ela vai dar errado, tá dando errado. Então tu tem que ter, ao mesmo tempo da persistência, tu tem que ter a tal da inteligência emocional, né? Que esse não é o momento. Eu quero chegar lá, mas por aqui não tá dando certo. Às vezes eu vou ter que fazer um baita de um caminho que a gente pode chamar de processo para chegar lá, né? Gente, tem tanta coisa assim, né, que envolve o dia a dia, ou no esporte, ou na vida, mas propósito e motivação parecem coisas muito juntas, né? É um pouco, eu acho que ela é tudo junto, mas são coisas que andam meio paralelas, né? E às vezes também, agora tu dizendo que daqui a pouco eu tenho que fazer desvios até chegar naquilo, daqui a pouco eu não tenho um perfil apurado para tal coisa.
E de repente esses meus desvios seja para eu me aprimorar para atingir o meu propósito. Mas claro. Eu vou dar um exemplo, mas eu sou homem dos exemplos. Ótimo. Né? E um desses exemplos a Karine viveu. Posso? Pode, claro. Dois... Não sei o que é, mas pode. É vôlei. 2013, nós montamos um time. Dá pra falar nome dos times aqui? Não, tem problema? Não, o nosso... De patrocinadores, os meus, não tem Não, problema? tranquilo. O nosso objetivo aqui, ó, é passar essa mensagem para as pessoas, para elas buscarem em si. Então, por exemplo, hoje, disciplina, né? A gente quer que a pessoa que está assistindo, que ela busque se, eu sou disciplinado? Não, eu não sou. Onde que eu posso melhorar, entendeu? Ah, que bacana. Que então, falta. trazer uma evolução para quem está assistindo. Então, olha só, Então, tem uma coisa que eu vou passar para vocês aqui, que eu vivi na pele. Em 2013, nós montamos um time de voleibol. Fazem 10 anos esse ano. Esse ano são 10 anos do time. O time era porque mudou o nome, né? Era BS Bills UPF. Agora é B8, né? A BS Bills mudou o nome institucional. Então, em 2013, nós montamos um time de voleibol, que a Karine fazia parte até desse time, e nós fomos jogando para jogar um campeonato gaúcho de vôlei. Passo Fundo nunca tinha sido campeão no feminino, no vôlei adulto feminino, campeão gaúcho, né? E era um propósito meu. Eu sempre quis ser campeão, né? Adulto. Gaúcho, né? Pra levantar a taça do Rio Grande do Sul. Tá? E era o propósito, né? Eu quis ser professor de educação física na oitava série. Agora é 8º ano, né? Mas na 8ª série eu descobri aquilo que eu quero para mim. Enfim, em 2013 conseguimos esse parceiro, etc. Conseguimos um super padrinho institucional, Gustavo Endres, né? O campeão olímpico aqui de Passo Fundo, ok. Fomos indo, nosso time era bom, viu? Nós chegamos na final. Perdemos a final. Para Sojipa, de Porto Alegre. Quando nós perdemos a final, ficamos tristes, eu fiquei muito triste, tal, né? Eu estava imaginando aquela frustração. Não, eu estava imaginando uma coisa de novela, a minha família na arquibancada olhando, terminasse o último ponto, ia sair correndo, dar um abraço, bem coisa de novela. Olha a frustração. Tinha tudo isso. Depois. E depois? Claro, tinha tudo isso na minha mente. Olha a tudo isso na minha expectativa que tá. Mas não desistir, hein? Já vem a história boa. E aí, em 2013, perdemos. Perdemos o primeiro jogo em Passo Fundo. Nunca vou esquecer. Terminou o jogo, a moça da televisão veio com o microfone para mim e fez a pergunta, porque quando nós jogamos o primeiro jogo, nós teríamos o segundo jogo em Porto Alegre. Caso vencesse o segundo jogo, iria para o terceiro jogo, que ia ser no outro dia já em Porto Alegre. Então era quarta-feira em Passo Fundo, sábado em Porto Alegre, vencendo o jogo, ia para o terceiro jogo domingo. Aí a moça chegou, me pegou meio desprevenida e disse assim: professor, e qual é a expectativa agora para sábado no jogo em Porto Alegre? Eu disse: a expectativa é levar malas para ficar no jogo de domingo. Eu respondi assim. Aí lá no jogo de domingo, no sábado, e perdemos de 3-0. Aí no último set ali, quando estava para terminar, alguém da arquibancada, eu não sei quem é essa pessoa, até hoje quando eu dou umas palestrinhas assim motivacionais, que eu gosto de conversar com as pessoas, eu conto esse assunto. Essa pessoa lá da arquibancada, que é lá na Sojipa, é muito perto da arquibancada, né? E o treinador fica em pé. Ele viu a entrevista, ele disse: devia ter deixado as malas em Passo Fundo. Então aquilo me incomodou. Não, eu queria matar o cara, eu nem olhei pra trás, né? Só fazer um Ele me pensa que eu sou meio explosivo, né? Em quadro. Já melhorei muito. E aí eu digo, putz, mas ficou. Ele estava certo, ele estava na dele. Mas vamos voltar para aquilo que eu cheguei lá. De vez em quando eu saio, né? Voltando a conta. Olha só. Cheguei pro Gustavo. Gustavo, não fomos campeões, cara. Queria ser campeão, tal. Como é que eu vou discutir com um cara melhor do mundo? Ele simplesmente disse assim: melhor coisa que aconteceu. Eu digo: como assim melhor coisa que aconteceu? Tu imagina no primeiro ano do teu projeto, tu já ser campeão. Pensa bem. Olha a cabeça. Se no primeiro ano tu já é campeão, não que fosse ruim, né? Mas tu já é campeão no primeiro ano, tu começa a colocar uma prateleira muito alta e daqui um pouco o teu projeto não tem alicerce para aguentar dali em diante.
sabe as palavras. Sabe? Eu acho que eu respeitei tanto essas palavras que em 2014 nós somos terceira. Né? Em 2014 aí perdemos uma semifinal, tal, ficamos em terceiro lugar. Mas o propósito estava ali e aquela imagem de cinema, de correr, quando terminasse o jogo, para arquibancada e abraçar a família, se fosse campeão, continuava na minha cabeça. Nunca perdi essa aí. Eu tinha isso como propósito. Por quê? A esposa de um técnico, e eu vejo muito filmes de técnico, assim, posso dizer alguns aí para o pessoal assistir em casa que eu tenho certeza que eles vão se emocionar. E não é só técnico de esporte, é de vida. A esposa de um técnico, ela também sofre muito. Porque final de semana, o teu final de semana é com os outros, não é com a família, né? O meu filho, eu tenho um filho de 20 anos que ele eu nem via o pai em casa, porque era sempre com os outros, né? O time, ou estava em casa, eu quero montar uma estratégia, assim, enfim. E a gente foi batendo na trave, aí vem a persistência, vem a motivação, vem o propósito, tu tem que querer. E quando tu quer, aí vem a questão do gestor, né? Se o gestor quer, se o gestor ele tá afim, e obviamente ele tem competência para isso, etc. Né? Não estou dizendo que eu tinha competência, mas entendeu? Tu tem que ter competência para aquilo, para quê? Para você conseguir motivar os teus comandados. Competência de ser gestor. Exato. De convencimento. Eu acho que o grande gestor é aquele que convence as pessoas que, olha, vale a pena tu dar uma batida de cabeça na parede. E as pessoas vão contigo. E, tipo, Né, cara? agora, assim, ó, pegando esse gancho, porque, assim, muitas atletas tuas, por exemplo, o propósito, esse é teu. Você é o treinador, entendeu? Mas muitas atletas, o propósito é diferente. Estão ali treinando para estudar. Claro. Então, o propósito pode ser estudar e passar na faculdade. Claro. E não necessariamente ganhar o jogo. Claro Sim. que ela faz parte da equipe naquele momento. Mas é diferente quando a pessoa, assim, tem isso como um sonho, como premissa, né? Sim. Então, é mais difícil para você que convencer, num caso, sim, né? Claro. E são várias atletas, né, digamos. Quando a Karine fala isso, ó, o projeto lá, as atletas ganham bolsa para jogar vôlei, né? Então, pô, elas estão tendo uma oportunidade de estudar na universidade através do vôlei. Então é claro que ela já vem com histórico, quando ela chega lá no nível adulto, que é o nosso caso, ela já vem com histórico, que já foi atleta, né, em nível de base, etc. Então ela já vem com esse propósito mais ou menos definido. Mas qual é o grande propósito? É ser jogadora de vôlei? É esse o momento que eu tenho que chegar. Então lá eu coloco sempre 3 pilares. Isso eu falava na época que ela era mirim, a Karine era mirim, né, 13 anos. Então tem que ter 3 pilares. Cada um faz os 3 pilares no seu empreendimento. No meu empreendimento chamado voleibol, equipe de vôlei, os 3 pilares são, não necessariamente nessa mesma ordem, mas família, estudo e o vôlei. Se em algum momento o vôlei, que é o meu fim, né? Do pilar, o vôlei é o meu fim. Para mim, se em algum momento o voleibol ele não tiver entre essas 3 prioridades, a pessoa tem que repensar. Porque ela está ali em função disso, etc, etc, etc. Então, olha só as prioridades que as pessoas têm que ter, né? Porque daí agora, trazendo para o nosso tema um pouco, se uma atleta chega nesse ponto ali, tudo bem, ela já jogou, tem um histórico lá de que já jogou, mas ela chega, para ela também é um momento de transição. Claro. De que sai do colégio, né? Sai do segundo ano ali, terceiro ano, e vai para a faculdade. E continua levando o vôlei. Mas esse momento de transição para ela, de vida, de carreira, que ela vai levar, o que ela vai levar? O vôlei como carreira principal ou não? Ou a profissão dela que ela escolheu ou não? E aí trazendo a disciplina. Se ela não tem disciplina, ela larga? Acaba largando? Larga, mesmo Porque- com bolsa. Porque desconecta, mesmo Larga. com bolsa. Eu ia perguntar Desconecta. agora, vocês acham que a disciplina pode ser desenvolvida? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que sim. É achismo, viu? Puro achismo. O que eu acho que sim?
Eu tive raríssimos exemplos do que não deu certo. Quando se falava de estudo e o esporte. Daquelas atletas que tinham, eu dizia assim para elas, tu sabe que tu é uma profissional? Como assim? Quanto custa a escola? Na época de escola, né? Quando tinha bolsa na escola também. Tanto. Tu ganha tanto por mês. Uhum. É importante você fazer Sim, esses sim. links, né? Quanto é que custa a universidade? Tanto. Tu ganha tanto por mês. Mas fora isso, eu tive raríssimas decepções. Geralmente, em 90% dos casos, aquelas atletas eram as melhores em sala de aula. E as que menos tinham tempo para estudar. Porque elas tinham dedicação de 4 a 5 vezes na semana de treinamento, finais de semana com jogos, e tinha a tal da prova de química na segunda-feira. E não tinha... E até então isso é disciplina. Isso é disciplina, E eu é ia dizer. propósito. E porque é uma questão de disciplina organizacional. A própria. Porque quanto mais coisa a gente tem, mais coisa a gente faz. É. Isso todo mundo já É. sabe, né? É, né? Mas aí como que uma pessoa que joga final de semana, que viaja, que dorme em ônibus, dorme em arquibancada, Embaixo da né? arquibancada. E daí chega lá e consegue bem uma prova, Mas tinha o seu estuda. propósito. Então, Tinha o seu propósito. Claro. e ela Senão bate não ia e ela conseguir. tá ali do lado com a disciplina, porque se ela não é, cara, ela não consegue executar, não E eu chega até no penso, objetivo. e eu até penso mais que mesmo que o vôlei seria o processo, por exemplo, porque ela estava fazendo a faculdade, ele era o processo, ela estava se dedicando tanto quanto, porque era o vôlei que ia levar ela a terminar a faculdade. Sem dúvidas. Então, assim, por mais que ela não quisesse ser, que nem tu disse que era o sonho do Giba ser o campeão, Uhum. ela não queria ser uma atleta, Mas naquele momento ela quer ser campeã. mas naquele momento, Sim. o vôlei era o que estava levando Claro. ela para o propósito final, digamos. Dela. Então, esse processo era tão forte quanto, Claro. né? Eu não tenho pesquisa disso, viu? Não tenho mesmo. Mas eu, a empírica é que mais eu conta. tenho a pesquisa empírica da vivência. Então, contra fatos, Gente, não há argumentos. Gente, se eu sou um gestor, dono de empresa, aí fica a dica para quem é dono de empresa. Uhum. É batata, viu? Eu acho que vai errar pouco. E tu tem 2 currículos. Tu tem 20 currículos. E foi fazendo entrevista e chegou em 2 currículos. E nos 2 currículos são profissionais que têm um equilíbrio muito grande. Se naquele plano de currículo ela diz assim, fui atleta de rendimento, pode contratar. Uhum. Não precisa nem fazer teste. Pode contratar. Sabe por que pode contratar? Porque ela é talhada a feedbacks. Para ser mais chique, né? Ela é talhada no retorno que é dado. por que tu não fez isso, né? Daquela forma grosseira, né? Brincando aqui, por que tu não fez isso? Acerta essa mão. Ela está o tempo todo recebendo feedback. E quando ela é jovem, né? Que ela está recebendo feedback e absorvendo aquilo, às vezes chora, às vezes magoa, fica magoada com o treinador, com a colega que gritou com ela, etc. E ela vai melhorando. Eu não estou dizendo que aqui é grito, não é isso, mas o feedback. E ela vai sendo, como diz o gaúcho, vai engrossando o couro. Né? Essa pessoa não tem medo de errar nenhum. Ela vai ser uma grande profissional. Se ela for boa ainda naquilo que ela se propõe a fazer, com toda esse histórico, pode contratar. Então isso vem da disciplina, do propósito. Nós tivemos aí, 2 anos atrás, acho que logo depois ali, ou antes da pandemia, agora me perdoem, que posso estar equivocado na data, nós fizemos o lançamento desse time, né? Todo ano a gente apresenta o time, né? Patrocinadores, etc. E eu quis fazer algo diferente naquele ano. Tive 2 vídeos, o Gustavo não pôde vir, quando ele pode vir, ele vem a Passo Fundo, né? Presenciou isso.
e apresenta o time junto como padrinho, né? Muito bacana dele. E aquele ano ele não pôde vir. Ele disse, não, faça um vídeo, Giba. Eu digo, faz um vídeo, eu vou fazer o vídeo pedir o vídeo para uma outra ex-atleta. E eu não pedi nada para ela. Eu disse, ó, faz um vídeo aí, Fernanda. Fernanda, faz um vídeo, Fernanda, e rapidão, conta a importância que foi o projeto para ti. Cara, ela emocionou as pessoas que estavam ouvindo. E deu uma motivação. Ó, a palavra mostra, o exemplo arrasta, né? Uma motivação para aquelas novas atletas que estavam ouvindo ela. Porque ela sempre foi atleta. Uma grande atleta de vôlei. Sempre uma pessoa muito inteligente. No colégio ela era muito boa. Na faculdade foi muito bem. Se formou em engenharia civil. Hoje está morando lá em São Paulo ou Minas. Eu sei que ela se mudou. Então, se deu bem na vida e foi também através do que o esporte, do que a disciplina dela, junto com o que todo o redor, porque eu acredito muito como é que é, as circunstâncias, né? Tudo que as circunstâncias né? Tu é um pouco do modelo da tua circunstância, o meio contamina, né? Foi muito bacana. Então, tudo isso para mim é disciplina, tudo isso é propósito, é vontade de vencer, vontade de querer mais. Mas eu acho que o esporte, em especial, ele é muito isso. De dar esse diferencial para as pessoas que foram esportistas, não profissional ou não, né? Não importa. Mas eu acho que tem essa coisa de... Eu até falei para a Karine dela, por exemplo, ser focada. Foi uma das características que eu disse para ela. A Karine é focada. Então pode ser isso que o esporte te proporcionou. Pode ser. Não, muitas outras coisas, né? Sim, mas eu tô agora em especial dizendo que o esporte ele tem essa coisa de... O respeito ao outro. E de fazer isso, da disciplina, do foco, da determinação, né? Da persistência, de vencer o cansaço, né? Até a própria questão de resiliência, né? Porque é isso, a gente, dos dois sentidos, resiliência física, vamos dizer, porque a gente tá ali num cansaço extremo, acabou, tem um jogo de intervalo nos torneios, né? E aí depois já joga de novo, não dá pra te ficar cansado. Então tu tem que trabalhar isso, tem que ir lá e jogar de novo. E perde um, daqui a pouco perde outra, e resiliência no perder também. Mas isso que eu queria saber, tem psicólogo na equipe técnica? Nós, na verdade, André, nós não temos a figura daquele psicólogo, né? Nós temos um amparo institucional da universidade, né, da UPF. Então, precisando, nós podemos ir lá fazer essa solicitação, da mesma forma de um fisioterapeuta. Mas eu particularmente acho que deveria, não em especial, eu não sei se... Um psicólogo esportivo, né? Isso, mas assim de trabalhar com tudo, por exemplo, no sentido... Eu digo que eu não tenho perfil para esporte, porque eu ficaria muito ansiosa num jogo de final. Eu não ia ter, eu não tenho, eu ia estar muito ansiosa. Então, assim, eu acho que nisso, assim, de lidar com a frustração, de saber ganhar, de trabalhar a ansiedade, de trabalhar o autodesenvolvimento no sentido do autocontrole, do amadurecimento emocional, porque vai pegar uma cubana que vai vir, vai começar a ter isso nós temos, viu? A gente não tem um psicólogo, uma psicóloga, mas nós temos uma terapeuta, né? Começou até esse ano conosco, agora a gente tá ficando chique. Olha que legal. É a Rose, então ela nos procurou até para ser a nossa parceira, enfim, e eu acho que ela já se... A Rose Santo! Participou do programa de vocês, claro, a Rose é a nossa parceira. Então a Rose... Sim, a Rose trabalha com motivação. Já fez uma videoconferência com as gurias e tal, e ela tá muito... A Rose também tá muito motivada. Então isso que eu fiquei mais confiante no negócio e mais feliz, porque ela tá vendo também ela motivada em trabalhar com as meninas, né? Deve ser um dos propósitos dela. Então a coisa tá andando nessa ideia, porque eu tenho as minhas peculiaridades, né? E eu tenho ali os meus limites, até onde eu posso chegar, né? E tu tem também muitas funções, né? Tipo assim, como... Tem que começar a dividir. Delegado. Tem que começar a dividir, porque senão... Sobrecarrega. Então tá sendo importante, né? E sendo importante isso aí, ter um apoio. Acho que é um braço de apoio, né? Toda a equipe tem que ter.
Porque agora, falando isso, eu ia dizer, mas tu imagina assim, tu falou em ansiedade, né, André? Uhum. Agora tu imagina assim, uma atleta, só quem passou, sabe, independente do nível, né, se é Sim. amador ou profissional, que vai, tá no último ponto lá. Meu E Jesus. pra final e não vai sacar, Meu né? É um momento, assim, que a gente assistindo já pensa assim, como? Ou que nem o atleta do futebol que vai bater o pênalti, né? Como não deixar, então, a mente dominar nesse momento, né? Isso. E tanto que a gente escuta dos comentaristas, a equipe ficou abalada. A equipe... O meu time ficou muito abalado Diz, do não, ano mas do Flamengo, viu? Não, mas durante o jogo... Porque assim, durante o jogo, começa, tipo, dar uma sequência de ace. É isso? Uhum. É isso aí. Meu Deus, dá aquela queda que é visível. O voleibol ele é muito. Ele é muito Dentre o jogo. Eu falo vôlei porque é o que eu mais acompanho dos É. esportes, né? E a gente escuta isso, daí eu penso, fizeram, sabe? Dentre os esportes coletivos, o voleibol é o mais coletivo de todos. De todos. Porque eu dependo literalmente da assertividade do meu companheiro, da minha companheira. Ah, no futebol depende, mas é diferente. Uhum. Futebol, basquete, handball, tu tem a possibilidade do controle da situação na tua mão, que é a bola. Eu seguro a bola na mão, eu olho para quem eu vou passar e passo. Eu seguro a bola no pé, olho para quem vai passar e passo. O vôlei não. Eu só Não tenho segura. um momento que eu posso segurar. E ainda No 8 saque. segundos. É 8 segundos. 8 sabe? segundos. Depois que o árbitro apitou, tu tem 8 segundos para tomar uma decisão. E toda decisão no voleibol, ela pode ser, em tese, né? Ou errada ou assertiva. E ela dá um impacto direto na pessoa. No futebol, se eu erro um passe, pode ser que o erro do passe ele não vai ocasionar um gol. Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que não aconteça, correto? Uhum. Um erro de um ataque Direto. e um erro de saque, um erro daquele fundamento ocasiona um ponto direto para o adversário. E isso vai ter martelando. E o inverso também, né? Claro. Então, o jogo mental do voleibol, ele é muito Nossa. forte. Uhum. E o inverso também, porque se vai lá, faz um ace, vai lá, corta, deu certo, vai lá. O teu nível de confiança aumenta. Exatamente. E da mesma Olha, forma, lá de lá, olha o Mas emocional. é tanto que mesmo em transmissões pela TV a gente consegue sentir quando um time tá abalado ou não, né? né? É tão forte isso. E Eu fico ansiosa de ver o time jogando. Por isso que eu não tenho perfil. É. Eu tenho que saber que eu não tenho perfil. De torcedor, né? Só de torcedora. E antes tu falou da Fernanda, é a Fer, a Fezinha, a Sim. Líbero. Isso. Eu daí vou trazer assim, pegar esse exemplo que tu deu dela, que é um exemplo de sucesso, né? Porque no fim ela acabou escolhendo, ela teve que tomar várias decisões nesse caminho, né, que ela fez. Então, decisões diárias, de ir lá, vou treinar. Ela teve lesão também, né? 2 cirurgias de joelho. Então assim... Desistir, não desistiu. Pois é, vou desistir, vou parar, dói, é uma coisa que dói, que frustra e que, torceu uma vez, por um tempo, né? torceu de novo, na segunda vez, então ela teve a decisão de não desistir. Isso também entra na questão da disciplina. E uma coisa que eu escutei, nada a ver com a gente, foi Pra mim, isso que eu não tô. uma coisa que assim, Fotógrafos depois. uma coisa que eu penso sempre muito assim, você tem que escolher pelo que tu vai sofrer, né? Na hora de tomar uma decisão. Vou sofrer pela dor da disciplina de ir, porque às vezes é cansativo, aquela parte rígida, ou vai escolher pela dor do arrependimento depois de não ter ido. Ah, que bacana Né? tudo E isso. também tem outra coisa que os esportistas têm diferença. Não perca, então. Não. Porque escolher, né, que tu disse, e assim, ó, a dor física poderia estar limitando, mas toda a parte hormonal e emocional e de neurotransmissores durante o jogo que são bombardeados, eu acredito que faça com que a decisão vá mais para esse lado. Sim. Entende? Sim. Porque vai ter atividade física, neurotransmissores, endorfina, serotonina, adrenalina, então tu fica... Eu acredito que por mais que tenha esses baixos, Sim, é diferente. Porque é uma loucura, né? A gente Se é loucura para quem vê, Sim, são para quem joga. Então eu acho que tem essa coisa também da parte hormonal, de neurotransmissores, fazer com Tem. que
consiga tomar essa decisão. Eu vou, porque eu tive uma vez uma paciente que ela tinha dor no joelho e ela corria. Ela disse, Andréa, eu tô correndo, o meu joelho tá doendo e eu não consigo parar. Porque ela tinha aquele prazer, aquela coisa tão parte boa, mental bem ela não trabalhada. conseguia. Ultrapassava a linha da dor. Aham. Tão forte. Uhum. E tu falou de neurotransmissores, parte hormonal, tu imagina toda a parte hormonal feminina Uhum. nos ciclos, Aham. etc, etc, etc. Que tu teve que lidar. Não, até a própria menina, né? Não, mas tu teve que lidar, Eu- porque ela tava passando por isso. Mas Teve que várias, né? se eu pudesse achar o time ideal, o ciclo menstrual tinha que ser no mesmo dia, na Sim. mesma semana, aí, né, eu sabia, aquela semana você me dá folga. Aham. Não, mas, gente, assim, ó, pô, pensa no lado, né, vocês, né, Sim. gurias, pô, é difícil, e tu tá com dor, Aham. e tu tá com cólica, É. e tu tem que treinar. A Fernanda, essa menina que a gente tá citando, ela foi pré-convocada para a seleção gaúcha, que para nível de base, até o ensino médio, o sonho de qualquer menina é jogar na seleção gaúcha, para disputar um campeonato brasileiro, de seleções, enfim. Ela foi pré-convocada em um ano. Quando ela foi pré-convocada, ela rompeu o ligamento do joelho. Tu sabe bem que é isso, né? Uhum. Aí ela se recuperou, pá, voltou a jogar, foi pré-convocada num outro ano, ela rompeu o mesmo local. Então essa guria passou por momentos de resiliência, Frustração. de frustração, eu não quero mais, isso aqui, né? De questionar. E foi indo e continuou. Então, todo mundo vai fazer isso? Não, nem todo mundo, cada um vai agir de uma forma diferente, né? Mas ali que tu disse que não era para eu esquecer, eu não vou esquecer. Quando se fala de que dor que tu quer escolher. Pro jovem que está recém começando, que ainda está naquela formação, né, hormonal, que é muita coisa ao mesmo tempo, e os medos vêm, né? Então o que eu sempre falo do meu jeito, né? Qual é a diferença de no final do jogo, de tu ter perdido o jogo e ter perdido ele durante o jogo, do que você ter no final perdido o jogo, mas ter tentado? Qual é a diferença? Vai perder igual ou não vai? Vai. Perdeu, né? O jogo já está perdido. Perdeu lá 26-24. Jogo emocionante, né? Qual é a diferença? A derrota aconteceu, tá? Aham. É a maneira de... A gente chegou lá, agora nós vamos voltar o filme e vamos pensar juntos, eu e tu. Qual é a diferença? Tu sabe que no final lá vai ter 26-24 para o adversário. Dá o teu melhor. Esquece o medo. Tu fez a tua parte. Não tenham medo de se expor. Daí elas olham, meu, o que é o medo de se expor? Não tenha medo de vibrar. Não tenha medo de se atirar e cair no chão, que alguém vai rir que tu se atirou e caiu no chão. Porque lembra? Ó, o 26-24 tá pintando lá. De qualquer forma, tu ganhando, tu tentando ou não, tu vai perder. Então, morre lutando, como diz o gaúcho, né? Uhum. E aí eu tive um exemplo de uma menina que tá, não vou citar o nome, que está até hoje comigo nesse time do adulto, que aconteceu, até ela foi atleta desde o infanto, e aconteceu um caso numa final de um campeonato adulto. Isso há uns 5 anos atrás. Ela era a reserva do time. E a minha titular absoluta estava machucada. E ela era aquela reserva que poderia entrar no lugar dela. E ela treinou muito bem durante a semana. A gente chama de leão de treino. Chega na hora do jogo, vira um gatinho, às vezes, né? Mas ela treinou muito bem durante a semana. Quando ela teve o impacto que ela ia ter que jogar, ela deu aquela travada, entendeu? E ela foi pro jogo. Eu não me orgulho muito do processo que eu fiz, né? Do que aconteceu. E vou falar aqui porque eu já falei com ela, faz parte, a gente já... Hoje somos, não só somos amigos, como ainda ela é minha atleta, eu sou ainda técnico dela. E foi, e essa guria não jogou. Ela entrava na quadra, não dava o retorno, sabia. eu tinha que tirar ela, e aí eu tinha que botar uma outra que era
mais baixa que o nível dela naquele momento. Uhum. E eu olhava pra ela e dizia assim, eu tô precisando de ti. Tu não tá vendo o que tá acontecendo? Eu tava colocando a terceira reserva, digamos assim. Tá? Sim. Digo, fulano, eu tô precisando de ti. E ela entrava na quadra e começava a chorar. E no banco ela começava a chorar. E não tinha mais como colocar, né? Ok. Ela tava extremamente abalada. Extremamente. Perdemos o jogo. Perdemos a final, tal. Na hora de entregar as medalhas. Não briguem comigo, tá? Na hora de entregar as medalhas, eu olho pra ela tava rindo. Eu digo, como assim rindo? Aí eu tava entregando as medalhas, todo mundo triste, né? Ela sorrindo. Podia até estar. Tem gente que ri de nervosa. Né? Uma reação. Mas enfim, ela tava rindo. E aquilo me incomodou. E eu entregando as medalhas e ela rindo. Como se nada tivesse acontecido. Aí eu olhei pra ela e disse assim, tu tá rindo? E ela, não, agora tu tem que chorar. Porque agora acabou. Uhum. E ela não entendeu, assim, continuou, digo, tu não tá entendendo. É que foi a minha parte um pouco drástica. Né? Tu não tá entendendo. Ela de maior, viu, né? Minha criança pequena. Por favor, pais, né? Tu não tá entendendo ela. Né? Agora tu tem que chorar. Eu fui filho, fiz assim, tá. E ela começou a entender, eu digo, tu não tá entendendo. Agora tu tem que chorar. Que agora tu perdeu. Aí eu tirei lágrimas dos olhos dela. Eu entreguei a medalha pra ela. Ela ficou pelo menos uns 30 dias sem olhar pra mim, né? De mal contigo. De mal comigo. A gente se abraçou depois, tudo, conversou. Onde que foi o processo que eu quis falar pra ela depois? Que eu deixei ela ficar magoada comigo. E eu fiquei um pouquinho magoado com ela também, porque eu sabia que ela poderia dar mais. Uhum. Aí chamei ela num dia. Digo, fulana, tu tá triste comigo, né? Tô. Eu acho que tu não entendeu o meu propósito contigo. A gente nunca se entrega durante a guerra. Durante a batalha, tu tem que se atirar, cara. Porque nós não perdemos igual? Nós perdemos. Mas eu tenho certeza que tu também chorou um pouquinho, porque tu sabia que tu podia dar muito mais e tu não deixou esse muito mais acontecer. Então eu te peço desculpas e pedi desculpas pra ela. Se eu errei no método, que foi, fiz ela chorar, né? Mas o propósito era que tu entendesse que quando você se propõe alguma coisa, te abre, vai ficar, mas claro que fica nervosa. Eu até hoje, se eu vou para uma final de algum campeonato, um dia, a noite anterior, eu não durmo, até hoje. Graças a Deus, sinal que ainda a coisa tá fervendo, né? Tá fervendo. Cara, ela é jogadora ainda do time, ela não é titular absoluta ainda do time, porque tem pessoas que estão no nível... Mas ela tá buscando ser titular, que eu nunca vi igual. E ela já entra melhor, é adulta, isso já passou muito tempo. Então, nessa chuleza do exemplo, é dizer assim, ó, é difícil, né? Mas tentem de alguma forma, quando tu se propõe aquilo, primeiro, não dá bola porque os outros vão falar. Isso é disciplina. Se tu sabe que a tua linha de conduta é reta, é essa que tu quer falar, vai. Obviamente não seja prepotente ao ponto de não ouvir os outros. Né? Isso é importante, né, cara? Mas faz aquilo lá. Não tenha medo de se expor. Eu uso bem essa palavra. Não tenha medo de se expor, gurias. Vibra, se atira, não tenha medo. Se joga. E na verdade essa questão de não dar bola porque os outros vão falar, tem que fazer uma pergunta assim, quem que tá falando? Claro. Essa pessoa que tá falando, ela sabe o que eu tô vivendo ou ela é tipo um leigo que tá dando opinião, não É sabe construtivo ou de não, nada? né? Então, né? Sentada no sofá, vendo a TV. E agora, pegar um gancho, assim, que muitas vezes os pais, né? Numa situação dessa, olha como é difícil. Um pai ou uma mãe que vê uma atleta passando por uma situação assim, a primeira coisa que o pai e a mãe vai fazer é: tu não precisa ir, né? Não Tu não precisa disso, minha filha. E vai Só te xingar por ter brigado. Exatamente. Pois Mas é. a questão é, quando que um pai e uma mãe vai ter a coragem
de tomar essa atitude que tu tomou em prol do crescimento pessoal dessa pessoa, dessa atleta, porque ela é uma pessoa Claro. e esse aprendizado ela vai levar para sempre, Eu tenho não certeza só que dentro do levou, né? vôlei. Sem Entende? dúvida. Então, com certeza, ela cresceu muito, sofreu, mas faz parte. Então, os pais não têm, muitas vezes, essa capacidade. E os pais podem, né? Assim, mudando um pouquinho de área, mas os pais vão lá e tiram os filhos do que é o maior crescimento que poderia ser, né? Sim. Naquele momento. Tamanho e matemática, a primeira coisa que tu não vai mais no vôlei. Como castigo. Como castigo, né? Porque é o que gosta, né? Uhum. E a disciplina é isso, cara. A disciplina, ela tá muito ligada realmente a propósito Uhum. e a motivação. Uhum. Acho que muito isso mesmo, né? E que andam juntos. Andam juntos A o tempo motivação faz todo. para que tu atinja o É, eu acho que a disciplina, quando se fala em motivação também, quando tu dá metas, né? Metas compatíveis, aí vem o gestor, né? Metas assim alcançáveis, né? Uhum. Tu tá no primeiro treino do ano, tu tem 10 meses pela frente, e aí no primeiro treino do ano tu diz assim, ó, a gente vai ser campeão aí no final da temporada. Eu acho que ainda é uma meta um pouco distante, né? Tu tem que fazer metas mais próximas, né? A curto prazo. A curto prazo. Mas eu comecei uma história e eu não terminei. Eu tô em 2014 e a gente foi em terceiro. Porque é importante essa historinha. Uhum. Sim. Me lembro da minha imagem. Isso. E aí, em 2014, quando nós perdemos o jogo para a equipe de Bento Gonçalves, a gente precisava ganhar de 3-1 ou 3-0. E nós estávamos ganhando de 2-0. A gente precisava de mais um set. A gente até podia perder um, né? Uma combinação de pontuação, enfim. Acabamos perdendo o terceiro set e tanto nós precisávamos ganhar aquele set para ganhar o jogo de 3-1, ou o Bento ganhar aquele set para ganhando 2 sets ele fazia um ponto e esse ponto era o suficiente para ele classificar e nós não. Basicamente era isso. Então quando nós chegamos no quarto set, que era o jogo, que quarto set não ia decidir ninguém, né? Porque aí ou eu ganhava de 3-1, ou ele ganhava o quarto set e ia para um tie break. Então, o quarto set, a priori, não terminava o jogo, né? Só para mim, no cara. Nós perdemos o quarto set. Com isso, Bento já estava classificado e nós já tinha perdido, não tinha mais como, mas tinha que jogar o tal do tie break. O que eu vou dizer para um grupo que sabia que estava desclassificado naquele ano e ia ter que disputar, né, um terceiro lugar? Então, vou dizer assim, vamos morrer em pé lutando. Ó, malhar ferro frio. Malhar ferro frio. Uhum. Cara, gurias, não deu. Vamos fazer o melhor agora, ver o que dá nesse set aí. Vou estar brigando. Tem coisa que tu tem que, né? Enfim, perdemos. Aí chegou 2015. Será que vai dar esse ano? Aí inverteu a situação. O primeiro jogo contra a Sojipa foi em Porto Alegre, porque a melhor campanha tinha sido a nossa, ao contrário de 2013. Ganhamos lá. 3-1. Tipo, tá bom, afinado. Viemos para Passo Fundo. Jogar com o ginásio lotado. Tu tava lá, né? Em casa. Eu acho que tu tava sentado perto da minha esposa. Da tua né? família. Eu queria ser abraçada também. Eu tava na tua visualização. Olha aí. E aí, gurias. E guri. Olha só. Eu fiz toda uma estratégia mental na minha cabeça. Lá o ginásio, a quadra é assim e a arquibancada fica de frente para um lado de quem está na quadra. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar a Sojipa na hora do sorteio de costas para a arquibancada para pegar o auê da torcida. E nós vamos ficar mais reservados para o lado de cá. Deu tudo errado. Por quê? Olha só como são as coisas. No momento que nós ficamos de frente para a torcida e elas de costas para a torcida, a minha intenção era que a Sojipa tomasse um susto da gritaria. Quem tomou um susto foi o meu time, porque ficava vendo de frente os seus parentes.
É a pressão. Eu não me percebi disso, a pressão. Porque naquela arquibancada enorme que tinha de frente para elas e mais um monte de gente sentada na quadra do lado, que eram 2 quadras foram divididas, tinha 1000 pessoas no ginásio lá, que não comportava isso. E aí eu senti que ali foi uma estratégia mal feita, tal, mas não estou falando da estratégia, estou falando da parte mental. Eu tenho uma testemunha aqui. O jogo estava 10-0 para a Sojipa. 10-0. O que tu faz com um jogo 10-0, onde acaba em 25-7? Não posso me entregar, né? Não posso. Sim, porque ainda valia o campeonato, né? Claro. E era um Primeiro set. set. Era um set. Tinha Claro chão que ainda. eu lá dentro disse, não, de novo? De novo não. Calma. Tomara que não tenha o cara ali para me dizer, Sem não, dar as malas. é das malas. 10-0 o jogo. Eu tinha só mais um tempo para pedir. Nós iríamos perder aquele set. É fato. É muito O psicológico, olha o ace entrando, ace. Lembro como se fosse hoje. Pedi o meu último tempo, depois de ter feito algumas trocas, tal. Disse assim, o set está morto. Nós perdemos esse set. Esse set não vai mais existir. Mas se nós vamos tomar 25-0, é capaz de nós perder o jogo. Então nós vamos lutar por um objetivo. Meta curta. Disciplina. Isso eu levo para a vida, essa. Eu acho que foi a sacada do jogo aquele dia. Nós não podemos perder esse set por um dígito. Nós temos que fazer 2 dígitos. Tem que ser pelo menos 25-10. Mas não pode ser 25-9. Porque aí nós vamos nos frustrar. E aí o time entrou já um pouco mais relaxado, ou não, né? Depois tomando 10-0 e tal. Voltamos pro jogo tal, mas com um objetivo. Eu tirei o peso das costas da vitória, porque não ia acontecer. No vôlei não vai acontecer. 25, não vai. Num alto padrão. Não assim, há, no alto nível não sai. É jogo de Por sorte, às vezes. pequenininhos aí tudo bem. Amador, né? E foi. Nós perdemos o set, por obviedade. 25-12. O objetivo foi alcançado. Objetivo de curto prazo. Pô, para quem tava perdendo de 10-0, Nossa. de 10 para 25 são 15 pontos. De 0 para 10 são 10 pontos. Então nós fizemos 15-10. Nós voltamos num nível bom. Final da história, para a história não ficar muito comprida, vencemos o jogo, 3-1, fomos campeões e eu fui lá abraçar. E a Karine estava junto. Então, assim, time, não tem outra alternativa. A vitória e a derrota faz parte do processo, infelizmente. Né? Mas não existe outra coisa montagem de um grupo, na ideia de disciplina, de como que tu quer chegar, se você não tiver um propósito. Eu vim aqui para conversar para vocês que deram as 2 palavras-chave. Propósito e motivação. Não tem. É muito... Parece simples, mas é isso. Requer dedicação. Maravilhoso. Muito bom. É bom ouvir histórias assim, né? Porque às vezes a gente traz muitos fatos não, Mas técnica, tipo, conceitos. Claro. Isso. E aí às vezes a pessoa não se identifica tanto, né? Mas com histórias assim e trazendo, se fizer analogias, né? Porque tu vive isso. Mas a maioria das pessoas não vive essa questão do esporte, do vôlei especificamente, né? Mas ela pega isso como uma analogia e traz para sua própria vida, né? Então, de que forma eu tô num emprego, por exemplo, e eu não tô indo bem, ou tô num concurso e tô indo mal, não consigo passar, então eu vou reduzir a minha meta temporariamente para depois dar o passo maior. Tipo assim, né? E não vou desistir no meio. E querer ser o melhor. E não vou desistir. Desculpa, isso não é prepotência, não é... Não, arrogância. Querer ser o melhor, eu acho que também é importante. Isso aí quem fala muito, tem um livro antigo do Eduardo Teva, como é que é? Os 10 não é propósitos, os diferenciais da pessoa de sucesso. Os 10 diferenciais da pessoa de sucesso. E um deles é aquele que ele diz bem assim, ó,
Se tu for a moça da limpeza do cafezinho, tu tem que querer ser a melhor moça da limpeza do cafezinho da tua empresa. Tu tem que querer ser o melhor. Porque se tu for o melhor ali naquilo que tu faz, alguém que está acima de você está te vendo e diz, opa, dentre aqueles que servem café, qual que é o próximo que pode ser o chefe da cozinha? Conta. Uhum. Aquela. Exato. Então é buscar isso, né? Buscar o melhor, né? É excelente. E dentro da disciplina também eu tenho uma mensagem, assim, no final aqui agora, pra gente parar e refletir. Porque qual é a desculpa, por exemplo, que tu vai usar hoje para não ser disciplinado? Entende? Porque ou tu é disciplinado ou tu arruma uma desculpa. Ai, tá frio, não vou na academia. Sim. Ai, eu tô com dor, não vou treinar. Ai, eu tô, sei lá, meu cachorro morreu e eu tô triste, não vou trabalhar. Então é uma desculpa, né? Sim. Tudo são desculpas que não tem a ver com o propósito. Qual é a desculpa que vai usar para não ser disciplinado? Então focar nisso, né? No propósito, Sim. exatamente. E muita calma nessa hora também, né? Pessoal que está nos assistindo, né? Às vezes não é um pecado tu dar uma desculpinha. Não vou na O problema academia é a hoje. repetição, é o excesso. Exato, é o excesso. Também. Mas aí, isso é importante ter falado, porque lá no início, quando eu falei da parte da rigidez, quando a gente Isso. traz para a vida mesmo, assim, de cuidar para não ser tão rígido, né? Eu frequento a academia, não gosto. Vou na academia por disciplina mesmo, mas Isso aí. não gosto. Tenho lá tantas vezes por semana. Só que eu olhei, me observei e pensei assim, não, eu não estava bem fisicamente, porque por conta lá da minha rotina familiar, eu tava sem dormir há muitos dias, né, porque as meninas não estavam bem de saúde e então eu não tava bem fisicamente. Eu pensei assim, se eu for na academia, eu vou acabar me lesionando, vou me machucando, vou demorar mais, vou ficar mais tempo afastada. Então eu tive a consciência, pensar assim, não, eu vou tentar não ir 1 ou 2 dias, ou uma semana no máximo, para me recuperar bem, para depois eu voltar. Mas não é que eu larguei a disciplina. Era uma É estratégia. uma estratégia Claro. pensada, né? Uma consciência. E eu não fui tão rígida nesse caso, mas tem pessoas que daí vão. Então tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Como tudo na vida, né? Ah, Então não pode ficar naquela disciplina de só faço o que eu gosto, é. né? Ou naquela que eu faço até morrer lá e tô sangrando, né? Não. Então Aí é o radicalismo. é o equilíbrio É. que nos move melhor. É isso. Isso aí, então, Giba. Nossa, foi maravilhoso. Ótima conversa. Obrigado, viu? Desculpa se eu me empolgo Não, às vezes, não, hein, ótimo. mas obrigado pelo convite aí. Mais uma vez, tanto parabéns, né? E eu acho que o podcast ele tá dando tá todo mundo falando, viu? Vocês estão famosos, é bacana. É a evolução, né? A evolução. Tudo É o começa propósito. É o a nosso persistência. processo. E é a persistência, é a disciplina, nós estamos conseguindo. Que bacana, que bacana. Parabéns, obrigado mais uma vez. As portas vão estar abertas, né, para outros temas, para que a gente possa te trazer novamente para te contar outras histórias. E histórias eu tenho. Isso aí. Ótimo. E eu queria então finalizar lembrando dos nossos patrocinadores, o Vale Natural, a Clínica Estética do Sorriso e o Pet Center Clínica Veterinária. Lembrar também da Vox, que é a nossa parceira, né? Que nos auxilia aqui. O Giba deu uma aula também de comunicação, né? Sabe falar, sabe transmitir essa mensagem. E a Vox to You nos ajuda com isso. Então, quem não segue ainda o nosso perfil, segue lá, o @falo mesmo podcast. E também segue lá a Vox, @vox2u.passofundo. Depois posso deixar nos comentários o @ deles, que é mais difícil de encontrar. E é isso, agradecer todo mundo. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.